Fala pessoal, como vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando nesse momento aí difícil que estamos passando? Espero que todos estejam muito bem, beleza? Bem, hoje nós vamos continuar com o conteúdo. Na semana anterior, na verdade, nas semanas anteriores, estamos eh, debruçados, né, estudando a evolução, desde os cladogramas, depois as teorias evolutivas. Na semana anterior, na quinzena anterior, estudamos a origem da vida, né, as hipóteses, e hoje nós vamos começar a estudar os organismos, primeiramente os seres eucarióticos. O título da aula é Características gerais e importâncias ecológicas e evolutiva dos seres procarióticos. Nessa aula, nós vamos abordar as bactérias, as cianobactérias e as arqueias. Ok? No livro didático, vocês vão encontrar esse conteúdo no capítulo 27, na página 8. Recomendo que vocês utilizem o livro didático aí na casa de vocês. É um livro muito bom, com ilustrações excelentes que podem facilitar a vida de vocês. Beleza? O professor vai colocar aqui o laser dele, só um minutinho que facilita. Contador a laser. Pronto, apareceu. Então vamos começar, pessoal. Antes de começar, eu gostaria de dar para vocês devem estar vendo aqui em cima. Aqui em cima. O professor às vezes olha para o lado, ele não está ficando louco não, tá bom? É que ele tem uma segunda tela aqui. Então, vocês estão olhando aqui em cima, uma resposta imune, pessoal, que vai nos acompanhar aí durante a aula. O que está acontecendo ali? Vocês podem observar que tem uma estrutura meio que serpenteando, procurando uma estruturinha que se mexe assim freneticamente, certo? Olha lá a definição. O pequenininho é a bactéria, essa estrutura. Essa maior que está correndo, procurando a bactéria, nós chamamos de glóbulos brancos. Mais especificamente os monócitos, tipo de celular do nosso sistema imune, que principalmente tem a função de neutralizar, fagocitar bactérias e vírus. Então, como nós vamos falar de bactérias, aqui em cima vocês ficam aí, essa resposta imune, essa caça, que provavelmente está acontecendo aí, ou já aconteceu nos últimos dias na nossa corrente sanguínea, tá bom? E essas estruturinhas que se de falar, essas circulares, essas bolinhas, são os eritrócitos, certo? Os glóbulos vermelhos. Então, essa resposta está ocorrendo na nossa corrente sanguínea, beleza? Então, a bactéria, monócito, glóbulos brancos e os eritrócitos, os glóbulos vermelhos. Mas isso aqui é só para vocês contextualizar um pouquinho de como as bactérias podem aparecer aí em nossas vidas. Nós não vamos estudar sistema imune na nossa aula, beleza? Mas ela vai ficar aqui nos acompanhando durante a aula, beleza? Então, bora para o conteúdo? Vamos lá. Bem, primeiro vamos fazer a classificação dos seres procarióticos, certo? Vocês se lembram, nós já abordamos isso já no esquema das atividades remotas. No sistema de 5 reinos, nós vamos falar do reino Monera, ok? Do reino Monera. Mas se formos utilizar a classificação Aruse, aqui ele sugere 3 domínios, beleza? Bactéria, as eubactérias e arqueia. Nós vamos estudar esses 2 domínios, bactéria e arqueia, que são as arqueobactérias, beleza? Só para situá-los na classificação taxonômica desses organismos que vamos estudar hoje. Continuando, primeiramente, nós vamos falar sobre as bactérias, que está aqui, ó, correndo do monócito, do glóbulo branco aqui em cima. As bactérias, como vocês já estão carecas de saber, são seres procarióticos. O que isso significa, professor? Que o material genético não está limitado por um núcleo esses seres não possuem quaisquer organelas membranosas em seu citoplasma. Entenderam? Então,
a grande diferença dos seres procarióticos para os seres eucarióticos, né, das células procariontes para as células eucariontes, é exatamente como o material genético está distribuído no interior da célula. Os seres procarióticos não possuem uma limitação, não possuem uma membrana, que no caso dos eucariontes eles possuem, que é o envoltório nuclear ou carioteca. Beleza? Bom, as bactérias elas são encontradas em diversos hábitats, inclusive em termais submarinas, ou seja, no interior dos oceanos, bem em profundidades bem altas, e no interior de geleiras. Então vejam, as bactérias conseguem habitar ambientes muito inóspitos, bem hostis. Continuando, pessoal, elas geralmente são unicelulares e microscópicas. Então, muito difícil, a gente não consegue enxergar a olho nu. Elas variam entre 0,5 a 1,5 micrômetro, certo? Essa unidade de medida aqui. Vocês podem ver aqui em cima, são seres muito pequenos, comparado a as nossas células sanguíneas. Olha o tamanhozinho, muito pequeno, né? As bactérias, uma característica muito importante também, o alto poder de reprodução. Elas são capazes de gerar milhares de descendentes geneticamente idênticas, certo? Uma reprodução assexuada. Beleza? Prosseguir. Um, um esqueminha aqui para vocês, para não ficar só no verbal, vocês analisarem uma bactéria. Isso aqui é um esquema geral, tá bom, pessoal? Olha aqui que eu disse, vamos começar do interior para o externo. Temos aqui um DNA nucleóide, não forma, não tem uma carioteca limitando esse DNA, esse material genético no citoplasma, então ele está distribuído, ok? Está faltando nessa figura, mas também a presença de plasmídios. Também tem um material genético, mas ele está dissociado dessa concentração de DNA que está organizado, que nós chamamos de nucleóide. Temos aqui a membrana plasmática, beleza? E temos a parede celular, essa estrutura um pouco maior aqui, alaranjada, mas com uma espessura maior, um pouquinho mais grossa. E na parede celular temos uma camada externa, mas também temos, isso aqui é muito importante, camada de peptidoglucano. Peptidoglucano. Vai ser muito importante, que vai diferenciar as bactérias das arqueobactérias, das arqueias, que eu vou falar mais adiante. E, como vocês podem notar aqui, ela tem uma cápsula, estrutura alaranjada, e as fímbrias, as estruturas que como se fossem uns pelinhos, mas não tem nada a ver com mamífero, pessoal. Não tem nada a ver, só é semelhante, ok? São chamadas de fímbrias. E temos essa outra estrutura aqui, que é um flagelo que vai auxiliar na movimentação. Isso aqui é só um esquema, pessoal. A diversidade é muito grande de bactérias e a estrutura então nem se fala, só para dar uma ideia para vocês como que é uma bactéria. Okay? As bactérias elas podem ser classificadas de diversas maneiras. Uma delas é em relação aos formatos. Os 4 principais formatos de bactérias são esses. Cocos, que são essas estruturas esféricas, então são essas bactérias mais esféricas, arredondadas, beleza? Temos também os bacilos, que elas são mais alongadas, olha, notem aqui, um grande exemplo é essa bactéria aqui, a E. coli, uma bactéria que em forma de bacilo, e as bactérias aqui são desenhos, claro, né? Isso aqui é uma fotografia real de uma E. coli, tá bom? Temos também os espirilos, que tem essa estrutura mais alongada ainda, com esses filamentos nas extremidades, ok?
E também temos os vibriões. Os vibriões têm esse formato, como se fosse uma vírgula. Eles têm essa curvatura, ok? Que vocês podem notar que é diferente dos bacilos. Os bacilos são retos, são alongados, mais retos. Os vibriões parece uma vírgula. Então, vocês estão familiarizados agora com os 4 tipos de bactérias em relação à forma: cocos, bacilos, espirilos e vibriões. Alguns cocos e bacilos formam colônias, ok? E o que seriam colônias? Aglomerado, um agrupamento de vários indivíduos, vários organismos que se unem e formam colônias, que podem ser de centenas, milhares de bactérias, muitas, muitas, muitas bactérias mesmo. E praticamente as que estão em forma de cocos e bacilos, somente por conta do seu formato. Também temos que as cianobactérias, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas já adiantando, porque estamos falando de formas, cianobactérias podem formar filamentos, grandes filamentos, que vou ilustrar mais à frente, visíveis a olho nu, diferentemente das bactérias, ok? E nós não conseguimos enxergar a olho nu aqui. Para captar essa imagem é necessário um equipamento de alta geração com uma tecnologia muito lentes que aumentam o tamanho dali para conseguir enxergar, fazer uma imagem dessas bactérias da E. coli. Beleza? Vamos prosseguir, pessoal. As bactérias também podem ser classificadas conforme a sua nutrição. Elas podem ser autotróficas. O que são autotróficas? Estamos lá no primeiro ano. São seres capazes de sintetizar matéria orgânica. E uma vez sendo capazes de sintetizar matéria orgânica, o seu próprio alimento, eles podem ser fotossintetizantes. Então, há bactérias fotossintetizantes que utilizam a energia da luz para produzir a sua própria matéria orgânica, bem como também podem ser quimiosintetizantes, que os processos químicos que as bactérias podem desenvolver são diversos, mas basicamente elas utilizam oxidação de substâncias inorgânicas. O detalhe é que nessa não é necessária a presença de luz. Nas fotossintetizantes é obrigatória a presença de luz para se realizar a fotossíntese. Ok? Fotossíntese no sentido das bactérias, ok, pessoal? E não sendo autotróficas, as bactérias são heterotróficas e aí elas precisam de buscar, elas não são capazes de sintetizar o seu próprio alimento. Bem, temos um paradoxo, né? Porque as bactérias, por vezes, elas só são lembradas porque elas provocam doenças. É bem conhecido de todos. Às vezes, quando vamos ao médico, ele receita um antibiótico quando ficamos muito doentes. Um exemplo é a Treponema pallidum, que causa a doença chamada sífilis, e a Mycobacterium tuberculosis, que causa a tuberculose, a doença tuberculose. Beleza, pessoal? Então, são só 2 exemplos de uma variedade muito grande, uma diversidade de doenças também provocadas por bactérias, mas o professor só trouxe essas 2 para ilustrar para vocês. Por outro lado, outras bactérias, elas vivem em associações mutualísticas com outros organismos, inclusive com a nossa espécie. Nós temos no nosso intestino dezenas de espécies especializadas que vivem numa relação mutualística, mutualística conosco, que nos ajudam a quebrar determinados alimentos, a degradar e acelerar o nosso metabolismo, e em troca nós fornecemos abrigo e alimento para ela também. Então, essa é uma relação mutualística, quando os dois organismos
duas espécies que estão nessa relação saem com um positivo, ou seja, elas são beneficiadas com essa relação. Ok? E essa relação ela é necessária para ambas. Então, nós lembrando lá do conteúdo lá do primeiro ano, ecologia, isso é uma relação mutualística, também chamado de mutualismo. Vamos prosseguir. Ah, aqui um assunto bem legal, as bactérias também são utilizadas para fermentação. Elas são utilizadas pelo ser humano, né, na produção de alimentos, nas indústrias e sabe-se que esse processo de fermentação, que é um processo químico, que eu não vou me aprofundar aqui porque não é o foco, ele é muito utilizado há muitos e muitos anos. Um exemplo disso, eu gostaria de mostrar para vocês, o professor, deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo, é um kefir. Eu não sei se vocês já conhecem, mas o professor, ele cultiva o seu kefir. Kefir nada mais, assim, bem resumidamente para vocês, aqui tem uma colônia de bactérias, basicamente, tem outros organismos, mas principalmente de bactérias, mais de 20 espécies, que são benéficas. E como eu alimento elas? Como que é a troca? Eu adiciono leite integral de caixinha, e para que elas quebram lactose e através da fermentação, e depois eu tomo esse leite. Esse procedimento data de há milhares de anos antes de Cristo. Inclusive, estudos antropológicos viram que o primeiro queijo foi produzido com base nesse processo aqui, do kefir. Então, até hoje, muitas pessoas tomam e cultivam o seu kefir para ter benefícios. O kefir ele ajuda a reconstituir as bactérias do seu intestino, para que acelere o seu metabolismo, você consegue uma digestão melhor, resumidamente para vocês. Então, o professor, olha aqui, ele tem uma colônia de bactérias na casa dele e ele toma toda manhã antes de dar aula para vocês. Tá bom, pessoal? Isso é fermentação. No caso aqui, elas estão utilizando o leite que eu coloco diariamente para fazer esse processo químico, tá bom? As bactérias também podem ser decompositoras e elas com conteúdo lá novamente do primeiro ano em ecologia, elas são grandes responsáveis pela reciclagem da matéria. Então, nas teias alimentares, cadeias e teias alimentares, as bactérias, junto com os fungos, elas são as chamadas decompositoras, porque quando um corpo ou um animal, uma planta, qualquer componente de uma teia ou cadeia alimentar morre, as bactérias decompõem esse corpo e devolvem para o solo essa matéria. E ocorre a ciclagem, né, de nutrientes. Beleza, pessoal? Então, prosseguindo com nossa aula, nós também vamos classificar em relação à sua respiração. Podemos classificar as espécies com base na presença ou ausência de oxigênio. Mas calma lá, professor. Explica melhor isso. Tranquilo. As bactérias elas podem ser aeróbicas, certo? Aeróbicas. Essas espécies, esses organismos, elas realizam respiração aeróbica. Olha que show. Elas só sobrevivem em presença de gás oxigênio, O2. Então essas espécies elas necessitam de gás oxigênio para sobreviver e elas são chamadas de aeróbicas. O professor tomar um pouquinho de água. Por outro lado, nós temos as espécies anaeróbicas, que são as espécies que podem ser facultativas ou obrigatórias. O que significa isso, professor? Facultativa. Elas podem realizar respiração aeróbica, mas na ausência de oxigênio, elas também conseguem fazer fermentação. Então, elas oscilam, elas variam conforme a disponibilidade de oxigênio. Por isso que o gás oxigênio. Por isso que nós chamamos que essas são espécies
de bactérias anaeróbicas facultativas. Elas podem ou não realizar a fermentação, conforme a disponibilidade de O2. Mas nós temos as espécies anaeróbicas obrigatórias. Nesse caso, o gás oxigênio é tóxico e letal, pessoal. Um exemplo é Clostridium tetani, causadora do tétano. Essa doença aí que vocês já devem ter ouvido e provavelmente tomaram vacina já. Se não tomaram, pro momento agora não é bom ir no postinho, mas quando passar a pandemia, procurem aí para tomar essa vacina do tétano, beleza? Então, para essas espécies, novamente, o gás oxigênico é tóxico e letal. Vamos falar um pouquinho agora das cianobactérias. Então, paramos de falar das bactérias e vamos adentrar nas cianobactérias. As cianobactérias são bactérias fotossintetizantes produtoras de gás oxigênio, de O2. Antigamente elas eram chamadas de cianofícias ou algas azuis, mas o nome mais apropriado atualmente é cianobactérias. Vamos falar um pouquinho da coloração das cianobactérias. Varia entre um verde azulado a um marrom avermelhado. E tem pigmentos específicos. Temos a já conhecido clorofila, beleza? Mas temos também a ficocianina, aqui uma sugestão do professor, então um pigmento azul, a ficocianina é um pigmento azul, e a ficoeritrina é um pigmento vermelho. Então, conforme a presença desses tipos de pigmentos, a cianobactéria vai ser verde, azul ou vermelha, mas é claro que pode ter a presença de, um ou dois, até três pigmentos na mesma espécie, formando esses tons de verde azulado ou marrom avermelhado. Ok? Aqui um exemplinho, lembra que eu falei lá em bactérias que as cianobactérias elas formam grandes filamentos? Olha isso aqui, que é uma cianobactéria do gênero Anabaena, o gênero Anabaena, como elas formam grandes filamentos, que é uma cianobactéria um pouquinho mais verde. E nós temos aqui um rio ucraniano coberto por cianobactérias. É um rio lá da Ucrânia, na Europa. E vejam esse tom verde aqui, que tem milhões e milhões e milhões de cianobactérias, que esse é um fenômeno que nós conhecemos como eutrofização. Basicamente, resumidamente, na verdade, para vocês, é um fenômeno que acontece quando há um aglomerado, quantidade exagerada, em excesso, de cianobactérias e outros organismos na parte mais superficial do rio, e isso dificulta a oxigenação da água. E isso traz consequências para a biodiversidade que vive nesse rio. Com menor quantidade de oxigênio, como é que haverá a respiração de dezenas de espécies, centenas de espécies que vivem nos rios ou lagos e córregos? Então, as cianobactérias elas têm esse importante impacto aí que nós precisamos conhecer, que chama-se eutrofização, beleza? Quando há essa camada sobre os rios, na camada mais superficial dos rios, impedindo uma oxigenação natural, aquela oxigenação comum que acontecia no dia a dia, sem essa presença dessa camada de cianobactéria. Então, falta oxigênio para os peixes e para outras espécies que estão vivendo ali no interior do rio, parte mais profunda, assim causando um impacto ambiental bem importante. As cianobactérias elas são bastante resistentes a alta salinidade ou a períodos de seca. Então, elas conseguem resistir a condições climáticas, condições do ambiente ali, bem hostis. Okay? Por exemplo, elas conseguem viver em temperaturas próximas a 0 graus Celsius ou a 70 graus Celsius, que é temperatura muito alta.
As cianobactérias podem ser espécies aquáticas, uma vez sendo espécies aquáticas, elas compõem o fitoplâncton, ok? Sabemos que também tem o zooplâncton, mas nesse caso as cianobactérias compõem o fitoplâncton, mas também as espécies terrestres que vivem sobre rochas ou até mesmo no solo, pessoal. E essas cianobactérias, um outro papel ecológico importantíssimo, elas podem ser fixadoras de nitrogênio. Conteúdo lá do primeiro ano novamente, pessoal. Ciclo do nitrogênio, que as bactérias são importantes aí na fixação de nitrogênio, reciclagem desse composto muito importante, né, para estar no material genético, enfim, muito relevante para a vida, para a manutenção da vida. As cianobactérias podem ser, são unicelulares, individuais ou formam colônias e filamentos, como eu mostrei na figura anterior, grandes filamentos daquele gênero, né, da espécie daquele gênero do slide anterior, Anabaema. As cianobactérias são importantes para a liberação de gás oxigênio, como eu falei. Antigamente eram conhecidas como algas azuis dos oceanos, que era muito importante para a liberação de gás oxigênio para o planeta. Também são responsáveis pela fixação do nitrogênio e até a produção de alimentos. Então, o professor colocou aqui como se fossem os benefícios uma vez no equilíbrio ecológico, as cianobactérias são muito importantes por conta dessas características. Liberação de gás oxigênio, fixação do nitrogênio e até produção de alimentos. Por outro lado, o professor destacou em vermelho aqui, em um desequilíbrio ecológico, as cianobactérias também são responsáveis pela contaminação e pelos desequilíbrios em ecossistemas aquáticos devido à eutrofização. Olha, o professor já apresentou isso quando mostrou aquela foto daquele rio ucraniano. Beleza? Eutrofização, então vocês já estão sabendo. Um importante impacto ambiental aí. Bom, além disso, as cianobactérias elas também produzem hepatotoxinas e neurotoxinas. Hepatotoxinas, onde vocês acham que ela vai prejudicar, vai atuar? No nosso fígado, beleza? E neurotoxinas nos nossos neurônios, no sistema nervoso, beleza? E essas toxinas, elas são nocivas aos seres vivos, inclusive para o ser humano. Por exemplo, um grande problema ambiental é quando essas cianobactérias que produzem essas toxinas ocupam os mananciais, regiões de reabastecimento de água que depois essa água é distribuída para grandes cidades. A presença dessas toxinas é algo muito preocupante, né? Porque elas são nocivas aos seres vivos. Então, uma questão muito importante a ser estudada e evitada essa produção, essas espécies em mananciais que produzem essas toxinas nocivas aos seres vivos, não só aos peixes e outros organismos, mas também à nossa espécie. Agora, vamos falar sobre as arqueias, pessoal. Arqueabactérias são seres procarióticos que se distinguem das bactérias. Como assim eles se distinguem das bactérias? Por essas características, olha, organização e funcionamento do material genético. Estudos moleculares, vocês vão ver que eu vou comentar isso mais pra frente, mostraram que as bactérias e as arqueias se diferenciam principalmente por conta dessa organização e como o material genético se organiza, atua suas funções ali dentro da célula, beleza? Uma outra grande diferença muito importante é a composição da parede celular. Nas arqueias nós temos polissacarídeos, proteínas ou glicoproteínas, algo muito semelhante às nossas células na membrana plasmática, claro. Mas não há presença de peptídeo glicano. Lembra que eu falei lá no esqueminha da bactéria que eu apresentei? É exatamente isso. Nas arqueias
não tem peptidoglicano, como existe lá nas bactérias, que vocês viram nos slides anteriores. Então, essa é uma diferença importantíssima. E olha que coisa legal. Geneticamente, as arqueias são mais próximas dos seres eucarióticos. Os avanços nos estudos moleculares mostraram que o material genético das arqueias são mais semelhantes quando comparado aos seres eucarióticos do que os seres procarióticos, as bactérias. Então, arqueias e bactérias se diferenciam também pelas diferenças, uma diferença muito grande comparativamente quando se estuda o DNA dessas células, o material genético. Beleza? Bom, mas arqueias, assim como as bactérias, é um grupo bastante heterogêneo, com características morfológicas e fisiológicas diversas. Daria para ter várias aulas só sobre arqueias, mas o professor resumidamente apresenta isso para vocês. É um grupo muito diverso, com muitas características. Um exemplo disso, que existem arqueias que vivem em ambientes normais, assim, com condições climáticas, condições ambientais amenas, sem muitas variações, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Entretanto, muitas arqueias apresentam adaptações muito robustas que lhes permitem viver em condições extremas, pessoal, condições extremas mesmo. Como, por exemplo, temperatura. Olhem isso. Algumas arqueias vivem com uma temperatura acima de 95 graus Celsius. Isso é uma adaptação assim, fantástica. Lembrando que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Olha o nível adaptativo desses organismos para conseguir viver em uma temperatura de 95 graus Celsius. É algo incrível. Elas também conseguem viver em ambientes de alta salinidade, onde tem uma quantidade de sal muito, muito, muito elevada. Em pH muito ácidos também, em que uma célula eucariótica, uma bactéria também não conseguiria viver, uma cianobactéria também não conseguiria viver. Então, as arqueias têm essa capacidade adaptativa. E em condições de pressão também bem hostis que outros organismos não conseguiriam sobreviver. Nós chamamos essas arqueias de extremófilas. São essas arqueias Highlanders que conseguem viver em condições hostis extremas, nós chamamos de extremófilas. Beleza? Uma vez extremófilas, há dois tipos. As halófilas são aquelas que vivem em condições de alta salinidade. E temos as termoacidófilas, que vivem em condições de temperatura e pH muito elevados. No caso de pH, o ácido, né, é elevado, o menor. Mas em condições, o próprio termo diz, né, termo em relação à temperatura, acidófilas. Então, fica para vocês aí, temperatura e pH. São aquelas arqueias que conseguem viver nessas condições bem difíceis, bem hostis. Ok, pessoal? Então, extremófilas podem ser halófilas ou termoacidófilas. Mas como até mesmo dentro das extremófilas é um grupo extremamente heterogêneo, novamente com características morfológicas e fisiológicas diversas, que dariam várias aulas, mas só para vocês terem uma ideia de como são essas arqueias. Vamos falar um pouquinho sobre as adaptações à vida na Terra primitiva. Os seres procarióticos são os organismos com maior capacidade de sobrevivência em condições hostis. Acabei de falar das arqueias aqui para vocês. Também as bactérias e as cianobactérias também resistem às condições ambientais bem diferentes dasquelas que os eucariotos, por exemplo, não conseguiriam sobreviver. E nós sabemos que lá na Terra primitiva, no início, quando começou tudo, há bilhões de anos atrás, havia muitos vulcões, terremotos e choques de meteoros agitavam o planeta, deixavam tudo a coisa
muito agitada, não era essa coisa tranquila comparativamente a hoje, né? Muito tranquila. E por conta desses eventos, a temperatura era muito alta e havia fortes tempestades com descargas elétricas muito grandes. Então, imagine quão hostil era esse ambiente. E diferentes gases compunham a atmosfera. E as estimativas dos cientistas é que havia pouco ou nenhum gás oxigênio disponível na atmosfera. Ok? Além disso, nós sabemos que não havia camada de ozônio que o humano está destruindo atualmente, mas naquela época não havia camada de ozônio para barrar essa intensa radiação. Bem, as bactérias e as arqueias possuem essas características, né, morfológicas, fisiológicas, que lhes possibilitariam resistir às condições extremadas presentes nessa terra primitiva, pessoal. Então, conforme as características atuais das bactérias e arqueias, os cientistas eles apontam que os indivíduos daquela época provavelmente possuem essas características que as atuais também possuem. Então, as bactérias de hoje e as arqueias conseguiriam resistir àquelas condições extremadas, muito difíceis na Terra primitiva. Bom, por que isso? Porque a constituição unicelular procariótica ela é mais simples, né, pessoal? Nós estudamos aí no segundo, no primeiro ano, as células procariontes, mais no segundo, na verdade, as células procariontes e comparativamente às eucariontes, ela é bem mais simples, com propriedades mínimas necessárias para a manutenção da vida. Então, elas são mais adaptadas assim como quando aumenta a complexidade, um organismo também ele fica mais, podemos dizer, mais suscetível às variações ambientais. Mesmo com o mais simples, ele pode resistir, digamos assim, de uma forma bem geral, ele resiste a essas condições mais extremadas. Os procariotos se reproduzem, isso aqui é uma característica muito importante, se reproduzem rapidamente, eles possuem grande diversidade metabólica e não dependem, algumas espécies não dependem de gás oxigênio. E então acredita-se que a célula eucariótica, as estimativas, né, que os cientistas apontam, por ser mais complexa, surgiu depois das procarióticas. Beleza, pessoal? Bem, eh, algumas preocupações estão também relacionadas às primeiras formas de metabolismo, né? Eh, Sabemos que a energia é fundamental para a manutenção da vida, né? O alimento, precisamos de uma fonte energética. Por exemplo, para apresentar essa aula aqui para vocês, tomei um café da manhã e estou aqui. É necessário. Quando a gente não come, a gente fica fraco, pode desenvolver doenças e etc. Então a energia ela é fundamental. E com base nisso, porque os processos metabólicos, né, eles degradam o alimento e liberam energia para que a gente, então quando a gente se alimenta, os organismos se alimentam ou produzem o seu próprio alimento, eles têm energia para conduzir, para desenvolver os seus processos metabólicos, suas atividades corporais, etc. Inúmeras atividades você pode fazer aí no dia a dia. Mas a pergunta que fica os cientistas fizeram é de que maneira os primeiros seres vivos obtinham energia? Como que era numa condição extremada daquela um ambiente hostil? Uma outra pergunta é de onde vinha o alimento desses indivíduos, desses organismos que viveram há bilhões de anos atrás? Aqui uma brincadeira do professor, um memezinho, né? Muitas pessoas falam, eu não emagreço porque meu metabolismo é lento. Aí o metabolismo lento é um brigadeirinho às 11 da noite, um hamburguinho, pizza. O professor, inclusive, faz isso principalmente no final de semana. E é bom, hein? Bom, para essas perguntas que eu apresentei no slide anterior, há duas hipóteses. A primeira é heterotrófica. A hipótese heterotrófica foi proposta por Oparin e Aldani, que vocês viram na aula anterior. Esses dois cientistas, pesquisadores,
Eles falam que os primeiros seres vivos se alimentavam das moléculas orgânicas formadas em abundância nos lagos e mares onde viviam. Então, esses bichos, esses organismos, pessoal, esses seres vivos, eles se alimentavam das moléculas que estavam ali nos lagos e mares onde eles viviam. E como provavelmente não havia gás oxigênio, eles eram heterótrofos anaeróbicos. E a fermentação, como a fermentação é a forma mais simples de obtenção de energia, essa hipótese sugere que a fermentação foi muito importante para esses organismos. Ok? A hipótese heterotrófica continua falando que a reprodução desses organismos heterótrofos levou a um aumento populacional, né? Um recurso ali disponível, eles foram se reproduzindo, aumentando, o que gerou com o tempo uma escassez de alimento. Muitos organismos ali para se alimentar e o recurso era finito, né? Quantidade definida de um mesmo recurso. Então, o alimento começou a se escassar e o CO2 se acumulou na atmosfera por conta dessa reprodução desses seres heterótrofos. Por conta desse acúmulo de CO2 na atmosfera, pessoal, eles sugerem que houve o surgimento de indivíduos com capacidade de sintetizar alimento. Por quê? Porque há uma grande vantagem, né? Devido à competição, tem pouco alimento. Se eu consigo utilizar esse CO2 que está acumulado na atmosfera para produzir o meu próprio alimento, seria fantástico. Então acredita-se que é nesse período que tenha surgido os organismos fotossintetizantes, conforme essa hipótese heterotrófica. Ok, pessoal? Mas também há a hipótese autotrófica. Essa, inclusive, é a que tem mais suporte e apoio dos cientistas atualmente. Por quê? Porque eles falam que o ambiente na Terra era extremamente agitado, hostil, as condições climáticas assim, meteoro todo dia, vulcão por dezenas acontecendo ali num dia agitado e não haveria alimento suficiente para que os organismos eles sobrevivessem e se multiplicassem até que surgisse a fotossíntese, certo? Então, houve uma descoberta de a descoberta, na verdade, de micro-organismos procariontes em fontes termais submarinas foi muito importante, pessoal. A vida surgiu nesse ambiente profundo e abrigado? Foi a pergunta que os pesquisadores fizeram. Então, descobriram-se hoje, atualmente, descobriram-se que micro-organismos procariontes habitam essas termais submarinas com condições, sim, lá no fundo do oceano, bem extremas, bem hostis. Então a pergunta é aqui, será que a vida surgiu nesse ambiente profundo e abrigado? Aí eles viram que esses organismos atuais, eles produzem seu próprio alimento por quimiossíntese, não necessitam de luz, eles são autótrofos quimiosintetizantes. E com o tempo, com o passar do tempo, com a existência, a hipótese deles, então, é que a vida surgiu nesse ambiente, que esses organismos eram autótrofos, quimiosintetizantes. Por quê? Porque hoje já há a presença desses indivíduos, desses organismos, desses seres vivos, porque naquele ambiente não teriam. Então, a hipótese é essa, e com o tempo surgiram, respectivamente, a fermentação, a fotossíntese e a respiração aeróbica. Então, primeiro surgiu a fermentação, depois a fotossíntese e depois a respiração aeróbica. Então, são duas hipóteses para tentar explicar o metabolismo dos primeiros seres vivos. Aqui, só para fechar com vocês, aqui é só para uma ideia, vocês já viram o calendário cósmico, e aqui é uma espiral mostrando aqui o surgimento a formação da Terra, surgimento, depois o aparecimento dos organismos, mamíferos, dinossauros, enfim, macacos e no final aqui o ser humano. Olha a nossa espécie no finalzinho. Olha o tanto de história que já se passou e o humano se sente a última bolacha do pacotinho, né? De passatempo, enfim. Mas só para situá-los aqui, pessoal, estamos aqui ainda no pré-cambriano, no surgimento da vida. Essas datas aqui, elas ainda estão em disputa, não há um consenso muito bem,
definido, mas só para vocês terem ideia de onde a gente está ainda. E nós vamos progredir agora nas próximas aulas estudando esses seres conforme sua complexidade. Tá bom? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pessoal, terça a sexta-feira o professor está das 8 às 11 horas lá no Teams para plantão de dúvidas. Só me chamar no chat Teams, a gente conversa. As nossas lives são de quarta-feira às 9 horas e 50 minutos. Apareçam lá. Nessas lives a gente troca uma ideia, corrige, comenta, tira dúvidas sobre os roteiros, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Ainda estão correndo atrás aqui da bactéria, olha aqui em cima. Ficou a aula toda aí. Mas é isso, pessoal. Fiquem em paz, cuidem-se, vocês mesmos e também dos seus familiares. Ok? Um abraço, paz. Até.